Bom dia, boa tarde, boa noite, Pai do Senhor a todos. Aqui é o presbítero Juliano, dia 26 de dezembro de 2021. Domingo, né, meus irmãos? Estamos aqui no monte, orando ao Senhor. E nesse domingo, irmãos, eu queria deixar uma palavra para os irmãos, que se encontra em Isaías 38, no versículo 1 em diante. A doença e a recuperação de Ezequias. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor: ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então Isaías recebeu esta mensagem do Senhor: volte a Ezequias e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado, Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você esta cidade do rei da Síria. Sim, defenderei esta cidade. Este é o sinal do Senhor, de que cumprirá o que prometeu. Farei a sombra do sol recuar 10 graus no relógio de sol de Acás. Então a sombra do relógio de sol de Acás recuou 10 graus. Amém, meus irmãos? O que eu entendo com essa passagem aqui? Que Isaías, quando vai ali falar para o rei Ezequias: põe a sua casa, as suas coisas em ordem, porque vai morrer. Eu entendo hoje, irmãos, que Deus estava falando para Ezequias para ele deixar um legado. Quando Deus fala colocar a sua casa em ordem, é para deixar um legado. Ó Ezequias, coloca a sua casa em ordem, ensina a sua família, ensina os seus filhos, porque você vai morrer, e quando você morrer, deixa um legado. Ensina o seu filho ao caminho que ele deve andar, ensina ele o que ele tem que praticar. Ensina ele que ele tem que me servir, ensina ele que ele tem que respeitar os meus mandamentos, os meus estatutos, ser fiel a mim. Como você andou nos meus caminhos, como você fez, ensina ele a ser fiel. Então, irmãos, eu entendo que quando Deus está falando com Ezequias ali, colocar a casa em ordem, é deixar um legado, irmão. É para nós deixar um legado, ensinar a nossa família. Um líder, irmão, um pai de família, ele é um líder, ele era um rei, ele era um líder, ele tinha que deixar um legado. Se você pegar depois, quando Ezequias morre, o filho dele é um dos piores reis, não tem temor a Deus, constrói altares a outros deuses, e Deus via isso. É isso que Deus falou para Ezequias. E ensina o seu filho, ensina minhas leis, os meus mandamentos a eles. Porque não adianta, irmão, eu como um cristão, um servo, um filho do Senhor, não adianta eu servir o Senhor e não ensinar meus filhos, não ensinar a minha família, não ensinar o meu próximo, porque um dia Deus vai me recolher. E eu tenho que deixar um legado. O legado é quem? É meus filhos. Eu tenho que deixar discípulos. Eu tenho que ensinar meu filho. Filho, ó, você tem que servir o Senhor com sinceridade. Você tem que obedecer às leis, os mandamentos do Senhor. Você tem que ter desejo de servir ao Senhor. Eu tenho que ensinar o meu filho. Ó, você tem que gostar, você tem que ter prazer em servir o Senhor. Prazer em orar, em ler a Bíblia, em fazer o bem, tá? Você tem, o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo. O segundo mandamento é o amor, você tem que ter isso, buscar isso. Entendeu? Como que você vai ensinar isso? O seu filho vendo você fazendo isso, você levando ele junto com você. Quando a Bíblia diz que nós temos que ensinar o nosso filho o caminho que ele deve andar, é nós andar junto com ele num caminho, é nós mostrar o caminho. É isso que Deus estava avisando ali para Ezequias. Ezequias, coloca a sua casa em ordem, organiza a sua casa. É para isso, Deus estava chamando a atenção dele para isso, deixa um legado. Ezequias, faça como Moisés, ele deixou Josué. Deixa um discípulo, gera discípulos. É isso que Deus estava falando para ele. Daqui a pouco você vai morrer, seu filho vai reinar,
tá? Ensina ele, mostra para ele. Mostra para ele quem é Deus. É isso, irmãos. E ali, quando ele vira o rosto para a parede e começa a orar ao Senhor, a chorar, irmão, nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus dá para ele mais 15 anos para ele poder colocar a casa dele em ordem, se organizar. Deus dá para ele mais 15 anos. Ainda Deus dá uma prova para ele. Este é o sinal do Senhor de que cumprirá o que prometeu. Farei a sombra do sol recuar 10 graus no relógio de sol da casa. Deus ainda deu uma prova para ele, que é cumprir. Então, irmão, Deus deu 15 anos para ele fazer o que ele não estava fazendo. Era colocar a casa em ordem, era arrumar as coisas, era ensinar a família dele, era gerar discípulo, ensinar filhos, ensinar pessoas, irmãos. Ensinar as leis, os mandamentos do Senhor. Deus não quer, não adianta eu na minha casa servir a Deus, obedecer os mandamentos, as leis, os princípios de Deus e não ensinar os meus filhos, não ensinar a minha família, sabe por quê? Uma hora Deus vai me recolher e aí, qual que é o legado que eu vou deixar? Qual que é o legado que eu vou deixar? E aí, meus filhos vão se desviar, vão fazer o que não agrada a Deus, sabe por quê? Porque eu não deixei legado, eu tenho que deixar legado. Nós temos que gerar discípulos. Nós temos que ensinar pessoas. E uma das pessoas o principal que nós temos que ensinar é quem está ao nosso lado, quem é nossa família. Eu tenho que ensinar o meu filho. Ele tem que ver eu lendo Bíblia, ele tem que ver eu orando, ele tem que ver eu jejuando. Ele tem que ver eu servindo ao Senhor com sinceridade. Ele tem que ver eu tendo temor de Deus, obediência ao Senhor. Ele tem que conhecer o Deus do pai dele. Ele tem que conhecer. Sabe por quê? Porque a hora que o pai dele não estiver mais aqui, ele vai confiar no Deus do pai dele, ele vai fazer o que o pai dele fazia. Peraí, meu pai orava a Deus e Deus ouvia, meu pai lia a Bíblia, Deus falava com ele. É isso que Deus quis falar para Ezequias. Ezequias, deixa legado, ensina o seu filho, ensina o seu reino, ensina as pessoas a fazer o que você faz, ao que você fazia. Ensina, põe sua casa em ordem, organiza as coisas. É isso que Deus quis dizer para Ezequias. É isso que Deus quer dizer para mim e para você. Vamos gerar discípulos. Vamos ensinar pessoas. Vamos ensinar pessoas. Vamos deixar legado. Vamos deixar legado. Nós temos que deixar legado, irmão. Moisés deixou um legado. Moisés tinha Josué, tinha Arão, tinha tinha Caleb. Tem que gerar discípulos, irmãos. É isso que Deus falou para Ezequias. Tanto é que depois que ele morreu, o filho dele foi um dos piores reis, irmãos. Não aprendeu nada que o pai fazia. Porque Deus mandou Ezequias ensinar o filho, guiar o filho. Então ensina o seu filho, guia o seu filho. Ensina a sua ovelha, ensina as pessoas, gera discípulo, deixa um legado. Deixa um legado. Porque quando Deus te recolher, esse legado vem a continuar. As pessoas vêm falar, não, isso quem me ensinou foi o irmão, foi a irmã, a pessoa me ensinou. Meu líder, meu pastor, meu pai, minha mãe me ensinou. E é desse jeito que eu tenho que fazer. Meu pai e minha mãe faziam desse jeito, meu líder. E eu tenho que fazer igual para Deus me honrar. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu deixo para você nesse domingo. Deixa um legado. Gera discípulo. Ensina. Aprenda e ensina. Seja apto a sentar para aprender, para você ser apto a ensinar. Ninguém que senta para aprender, irmãos, vai ser apto para ensinar. Nós temos que sentar para aprender, nós temos que querer aprender para ensinar alguém. A gente só dá aquilo que a gente tem, tá? Então medita nessa palavra, guarda essa palavra na tábua do seu coração. Vamos gerar discípulos, vamos ensinar nossos filhos, a nossa família, os nossos liderados. Você que é líder, você que está na frente, ensina, gera discípulos. Ensina a fazer o que você faz, a servir a Deus com sinceridade. Amém? Vou estar orando pela sua vida nesse domingo.
Pai, em nome do Senhor Jesus, seu Filho amado, eu agradeço por essa palavra, por esse momento de comunhão aqui com o Senhor. Eu creio, Pai, que essa palavra falou com as pessoas. Eu creio que vai falar com alguém. Eu creio, Pai, porque a Tua palavra não volta vazia. Senhor, que essa palavra venha falar grandemente ao coração dessas pessoas, que essa palavra venha ser semente lançada no coração dessa pessoa. Deus, o Senhor venha visitar esse lar, essa família. O Senhor venha fazer o impossível na vida dessa pessoa, o Senhor venha quebrantar coração, o Senhor venha tirar a cegueira espiritual, o Senhor venha tirar essa pessoa do acomodismo, que essa pessoa, papai querido, venha se levantar, o Senhor venha fazer a tua obra com amor, com sinceridade. Senhor, eu oro pela vida espiritual, financeira, conjugal, sentimental, a saúde. Eu oro, Pai, pelas aquelas pessoas que estão dentro da delegacia, dentro do presídio, dentro do manicômio, no hospício, no orfanato. Essa pessoa que está aí, meu Pai, nas drogas, no cigarro, na bebida, liberta, Pai. Essa pessoa que saiu da tua casa para virar mendigo, Senhor, liberta ela desses demônios, desses espíritos das trevas. Essa pessoa que está sofrendo por causa de heranças, Pai, heranças que ela herdou, que ela venha renunciar, desligar dessa herança, Senhor, ligar na herança da cruz. Essa pessoa que está sofrendo enfermidade por causa de pecado em oculto, que ela venha se arrepender, confessar, largar para alcançar misericórdia. Senhor, essa pessoa que está aí dentro do hospital, na CTI, no UTI, essa pessoa, Pai, que está em coma, entubada, essa pessoa que está com a arritmia cardíaca, a veia do coração entupida, começo de infarto, derrame AVC, Deus toca, cura. Essa pessoa, Pai, que está aí, meu Pai, com tuberculose, com dengue, Senhor, coronavírus, entubada, toca no pulmão. Essa pessoa, Pai, que está angustiada, oprimida. Senhor, essa pessoa que está depressiva, trancada dentro de um quarto. Essa pessoa que ouve voz, vê vulto, só dorme abaixo de remédio controlado, liberta essa pessoa desse demônio da depressão. Essa pessoa que está desempregada, passando necessidade. Deus abre as portas em nome de Jesus. Essa pessoa, Pai, que teve um Natal aí que não foi do jeito que ela imaginava. Senhor, prepara um ano novo abençoado para essa pessoa. Deus entra com providência em nome de Jesus. Eu oro apresento essa pessoa que está com causa na justiça, pensando em vender um imóvel, em alugar. Deus entra com providência. Eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração, Pai, colocado nesse canal do YouTube. Cada inscrito, Pai, aquelas pessoas que dão likes, acionam no sininho, aquelas que não são inscritas, eu oro do mesmo jeito por elas, peço que o Senhor venha abençoar. Pai, que o Senhor venha colocar unção sobre esse canal, unção que despedaça o jugo de Satanás, a unção de cura, de libertação. E eu creio onde esse vídeo chegar, Pai. As pessoas que, Pai, que assistir esse vídeo, eu creio que vão sentir a presença do Senhor, eu creio, Pai, que a glória do Senhor vai ser manifestada no lugar. Eu creio que vidas vão ser curadas, vidas vão ser libertas e o Teu nome vai ser glorificado. Obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade, papai querido. Pai, eu oro por todos aqueles que o Senhor me deu, eu oro por todos aqueles que o Senhor trouxe até mim. Oro por todos aqueles que o Senhor colocou debaixo da minha autoridade. Eu abençoo, Pai, a vida de cada um, em nome de Jesus, que eles iam ter, Pai, um domingo abençoado, que eles iam ter uma semana abençoada, Pai. Um 2022 abençoado, em nome de Jesus, que todos os sonhos, projetos da vida deles iam ser, Pai, concretizados. Em nome de Jesus, Pai. A empresa, o sonho, essa pessoa que tem um sonho de abrir uma empresa, Pai, fazer uma faculdade. Senhor, que o Senhor venha entrar com providência. Eu profetizo a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus venha abençoar cada um. Se inscreva no canal, dá um like, tá? Aciona o sininho, compartilha. Deixa Deus te usar, seja ferramenta na mão de Deus, tá bom? Vamos fazer o ID do Senhor, tá bom, meus irmãos? Que Jesus está às portas, tá bom? Deus é fiel.